Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja viva e transbordante no seu coração. Amém? Quero agradecer o carinho de vocês. Sempre é um prazer enorme para nós estarmos aqui com essa igreja tão querida. E sempre temos um momento especial aqui com vocês. Nos marca todas as vezes que viemos aqui, pela organização, pelo carinho, pelo acolhimento. Então nós, sempre que podemos passar aqui em Araguari, com certeza El Shaddai é a nossa casa. Amém? Obrigado. Amém. Irmãos, quero pedir para você fechar os seus olhos agora e pedir a Deus que fale ao seu coração. Amém? O momento da palavra do Senhor é um momento profético. Eu creio nisso. É um momento em que o Senhor responde às nossas orações. Então feche seus olhos, fale aí no seu íntimo com o Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela Tua graça, Senhor, chegamos aqui, pela Tua graça, ó Deus, permanecemos fiéis, pela Tua graça, permanecemos amando ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, pedimos que a Tua bênção esteja ordenada sobre nós, que nessa manhã possamos sair daqui, ó Deus, chacoalhados pelo Teu Espírito, avivados, ó Deus, no nosso interior, prontos, ó Pai, para entrar num novo nível de relacionamento contigo, que possamos, ó Pai, desfrutar de uma nova fase na nossa vida espiritual, uma fase, ó Deus, onde a Tua glória se manifesta de uma maneira ainda maior e ainda mais intensa. Pai, o nível de pecaminosidade do mundo tem aumentado, Senhor, mas eu sei que quanto mais pecado há no mundo, maior tem que ser a sua manifestação de glória, para que haja redenção, para que haja perdão, arrependimento, e é a Tua igreja que vai fazer isso, Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, nos impacte com a Sua glória nessa manhã, e que possamos sair daqui, ó Deus, renovados, transformados, avivados pelo Seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode celebrar Jesus nessa manhã, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus, Tu és bom. Irmãos, eu quero falar com você sobre a sua fome espiritual. A missão que o Senhor me deu nessa manhã é de alguma forma ser um instrumento do Espírito para atiçar a tua fome espiritual. O Senhor está nos chamando para um relacionamento mais profundo com Ele, e eu vim dizer nessa manhã para você, que o que você viveu em Deus foi bom, mas Ele tem algo muito maior e melhor preparado para você a partir daqui. Só que esse algo muito maior e melhor só pode ser acessado por aqueles que têm fome. Diga assim, fome. João capítulo 6, versículos 22 a 35. A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe:
que sinal milagroso mostrarás, para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Irmãos, quando Deus nos criou, Ele inseriu no nosso cérebro um sistema de recompensas. Repita comigo assim: sistema de recompensas. A ideia de Deus é fazer que nós estejamos sempre em busca de alguma coisa. E esse sistema de recompensas é o responsável pela formação dos nossos hábitos. Diga assim: hábitos. Segundo o dicionário, hábito é a maneira frequente de se comportar. Repita para a gente guardar. Diga assim: hábito é a maneira frequente de se comportar. Hábito, frequência, comportamento. Pode repetir? Diga assim: hábito, frequência, comportamento. Charles Duhigg, ele escreveu um livro que é um best-seller dele, chamado O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? Algumas pessoas aqui, muito bem. Então, esse rapaz, ele estava em busca de conhecer mais a respeito de ciência comportamental. E ele teve acesso a muitas pesquisas a respeito desse assunto. E ele percebeu que havia um padrão, que ele denominou de loop do hábito. Loop é um ciclo, é algo que se repete constantemente. A nossa vida vive um loop diário. 5:30 da manhã, o sol começa a nascer. Meio-dia até 1 da tarde já está no seu ponto mais alto. Umas 6, agora no verão um pouco mais longo o dia, umas 7 horas da noite, já está escurecendo. E então começa o anoitecer, vem a madrugada, chega às 5 da manhã, começa a nascer o sol de novo. Isso é um loop, isso é um ciclo constante. Então ele chamou esse padrão de loop do hábito, e ele chegou à conclusão de que para um hábito ser criado, é necessário pelo menos 3 coisas básicas: deixa, rotina e recompensa. Diga assim: deixa, rotina e recompensa. Ou seja, os hábitos são criados a partir de uma deixa que provoca uma rotina e gera uma recompensa. Vou repetir: os hábitos são criados a partir de uma deixa que provoca uma rotina e gera uma recompensa. A deixa é o gatilho que te impulsiona a realizar um comportamento. Por exemplo, vamos facilitar o negócio aqui: escovar os dentes. Eu quero crer que esse é um hábito que você tenha. Vê se teu irmão tem esse hábito aí. Pede para ele te dar um bom dia um pouquinho mais de perto assim. Escovar os dentes é um hábito comum a todos nós. Agora, por que nós escovamos os dentes? Você pode dizer vários motivos. A Luciana principalmente, né? A sensação de mau hálito e dentes sujos incomoda ou não? Muito bem. Então, quando você acorda pela manhã, o que faz você sair da cama para escovar os dentes? O que faz? O mau hálito, irmão. É aquela sensação ruim, parece que você engoliu um rato morto. Esse negócio faz com que você gera dentro de você uma força que te impulsiona. Aí aonde? Aonde? No banheiro. Você vai no banheiro escovar o dente. Você não escova o dente em cima da cama, né, irmão? Pelo amor de Deus.
Então você vai até o banheiro para escovar os dentes. Esse comportamento repetido várias vezes no mesmo horário e ambiente acaba sendo inserido na nossa rotina, ou seja, é um comportamento que faz parte do nosso dia a dia. Deu para entender? Então, quando nós terminamos de escovar os dentes, nós temos aquela sensação de boca limpa, não é? Aquele hálito gostoso, e isso faz com que nós nos sintamos bem. Quem aqui se sente bem depois que escova os dentes? Dá uma glória a Deus aí. Essa sensação de bem-estar é resultado da liberação de um elemento químico do nosso corpo que se chama dopamina. Quem aqui já ouviu falar de dopamina? Muito bem, isso está em alta aí, né, nos podcasts da vida. O sistema dopaminérgico é o responsável em nos fazer sentir bem após qualquer comportamento. E quem foi que criou a dopamina, irmãos? Quem foi que criou? Diga assim: Deus. Para que nós sempre estejamos em busca de algo. Realizações libera prazer, realizações libera bem-estar, sensação de missão cumprida. Sabe quando você chega na sua casa e vê aquela pia lotada? Gente, quando eu chego em casa e vejo a minha pia cheia de coisa para lavar, me dá um negócio. Eu começo a passar mal, eu falo, não é possível, esse negócio está bagunçado. Aí eu vou lá, lavo a louça em casa, glória a Deus. Cadê os maridos que lavam a louça em casa? Olha aí, não vale mentir, hein? Deus está aqui vendo. Gente, quando eu termino de lavar a louça, mas é uma paz de espírito. Quem compartilha comigo desse sentimento? Isso é dopamina. É a sensação de bem-estar. Quando nós buscamos por realizações, e a busca pela realização gera em nós movimento. Repita comigo, diga assim: a busca por uma realização gera em mim movimento. 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 Muito bem. Um dia o meu pai estava com uma vontade absurda de comer aquele sonho de padaria. Só que a padaria que ele gosta de comer sonho é do lado oposto da cidade que a gente mora. Mas ele estava com tanta vontade que ele levantou, entrou no carro, gastou a gasolina dele, gastou o tempo dele, a energia de vida dele, para poder ir lá na padaria, comprar o sonho, e na hora que ele pegou aquele sonho e mordeu, irmãos, você já está sentindo aí, né? Ai, que gostoso! Dopamina, realização, movimento. Gente, isso é o nosso dia a dia. Sabe por que você gosta de vir para a igreja? Quem gosta de vir para a igreja? Quem se sente bem vindo para a igreja? É porque aqui é o seu lugar de prazer. Amém? Nós estamos como Davi, né? Mas vale um dia na sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe o que é isso? Davi estava cheio de dopamina causada pela presença de Deus. Amém? Então, se nós acreditamos que o resultado das nossas ações nos fará bem, então será ativada em nós a força vital que nos coloca em movimento em busca da realização do que queremos. E toda ação é um comportamento, e o comportamento é o responsável em liberar sensação de prazer no nosso corpo. Diga assim: comportamento é a porta da dopamina. Eu me comporto de forma que eu me sinta bem, feliz e realizado. Então a busca pela dopamina, que é a recompensa, a sensação de alegria, de bem-estar, nos faz sentir tão bem que nós queremos repetir sempre.
E a repetição insere esse comportamento na nossa rotina. Ou seja, eu preciso que você guarde esse ponto, que ele é essencial para aquilo que nós vamos conversar. A maneira como nos comportamos revela pelo que estamos buscando. Repita comigo: a maneira como eu me comporto revela pelo que eu busco. Outro dia eu estava na casa de uma família, aconselhando os pais e uma adolescente, que estava apaixonada por um outro adolescente, e enfim, lá em Taquaritinga nós não abençoamos relacionamento de adolescentes, para namoro, mas além de não ter idade para isso, o rapaz também era mundano, não servia a Deus. Só que a família da igreja, a menina batizada nas águas, servindo nos ministérios da igreja, e eu e minha esposa fomos lá pastorear aquele povo, e eu lembro que eu sentei com eles e gastamos ali umas 2 horas conversando, e aí eu falei: o que vocês têm a dizer sobre o que nós aconselhamos vocês? Aí a mocinha, na época tinha uns 16 anos, ela falou: não, eu vou fazer tudo direitinho, pastor, pode deixar, eu vou obedecer, eu vou seguir, olha, Deus está falando comigo, eu vou seguir exatamente o que o Senhor está falando para mim. Aí eu olhei para ela e eu falei assim, eu preciso deixar você ciente de uma coisa: eu não analiso palavras, eu analiso comportamento. Você pode falar para mim o que você quiser, mas é pelo teu comportamento que eu vou saber se o teu coração está em obedecer ou não. Tudo bem? Ela ficou assustada. Não, pode deixar. Irmãos, 15 dias depois, o final não foi nada bom. A maneira como nos comportamos revela pelo que estamos buscando. E na busca pela satisfação pessoal, nós permitimos que toda a nossa energia de vida e recursos sejam consumidos até que consigamos o que a gente quer. Então eu pergunto para você: pelo que você está buscando? Quais são os anseios do seu coração? O que te move? O que te faz acordar todos os dias pela manhã para viver mais um dia? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus anseios? O porquê que você faz o que você faz? E eu vou além: o porquê que você vem para a igreja? O porquê que você está sentado aí ouvindo um pastor pregar a palavra? Por que você vem aqui para levantar as mãos e cantar hinos com toda a congregação? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Você já parou para refletir nisso? Se você quer encontrar respostas, irmãos, apenas olhe para a forma como você está se comportando. É tão forte isso que mentes brilhantes do nosso mundo entenderam essa verdade científica comportamental, e sabe o que eles fizeram? Arrumaram um jeito de ganhar dinheiro. E eles criaram produtos que ativam no nosso cérebro constantemente o nosso sistema de dopamina, o nosso sistema de prazer e de recompensa, e eles fizeram desses produtos fontes de prazer. Diga assim: fontes de prazer. Foi baseado nessa ciência que a pasta de dente foi criada. Você sabia que até antes do ano 1900 não havia pasta de dente? Você consegue imaginar um mundo sem pasta de dente, irmão? Você consegue imaginar uma conversa, a oração do pastor pelo membro? Vem cá, membro, deixa eu orar por você.
Aí eu acho que eles caíam, mas não era no poder não. Dentes amarelos era normal. Então uma pessoa que teve a mente brilhante criou um creme dental, claro, para poder cuidar da boca, da dentição das pessoas. Mas isso não era suficiente. Então, para ele poder entrar na mente das pessoas, o que ele fez? Colocou uma modelo bonitona, com os dentes branquinhos. E então todo mundo, e eu não estou brincando, é todo mundo mesmo, está em busca dos dentes perfeitos. A Luciana que eu diga, né, Lu? Todo mundo está buscando. Gente, o homem teve essa ideia e ele criou algo que move o mundo em busca de uma realização. Isso é muito forte. Esse entendimento é muito importante, mas não apenas a pasta de dente. Desinfetante. Quando fala desinfetante, eu lembro de Veja Multiuso. Gente, a gente pega a casa para limpar, de vez em quando não, constantemente. Eu e minha esposa lá, no dia da faxina, pegamos a casa para limpar. Eu esfrego com detergente o chão. Eu passo água sanitária depois, mas parece que não está limpo. O que é que está faltando? O cheiro de casa limpa. Cadê as irmãs da neura da casa limpa aí? Ô, glória! Só dá certo quando vem o cheiro. É por isso que você fica gastando dinheiro com Veja Multiuso no supermercado. Porque para você sentir-se bem com a missão cumprida, você precisa sentir o cheiro. E não só isso, como também refrigerantes, filmes e séries. Você que está maratonando nas séries da Netflix, irmão, seu sistema de dopamina está assim, ó, o tempo todo. McDonald's, BK, Instagram, Facebook, TikTok, e também coisas piores, como bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, pornografia. Tudo isso, irmãos, foi criado para ser uma opção, para satisfazermos as nossas necessidades, os nossos apetites físicos e emocionais. E isso nos mostra que nós criamos inúmeras formas de saciar a nossa fome, a nossa sede da vida, nos utilizando de fontes de prazeres terrenas. Irmãos, nós criamos caminhos que nos levam a liberar sensações de prazer, sem que precisemos passar pelo Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos a ser bons em não precisar buscar a Deus para nos sentirmos felizes. E isso é um problema. Jesus nos alertou sobre isso em Lucas capítulo 21, versículos 34 e 35, quando ele disse assim, falando para os discípulos: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem. Diga assim, libertinagem. Libertinagem é mau uso da liberdade. E bebedeira é tudo aquilo que tira a nossa sobriedade, e nem com as preocupações da vida. Irmãos, talvez você não está libertino, talvez você não está na bebedeira ou usando drogas ou entorpecentes, mas o Brasil está lotado de pessoas que estão sobrecarregando as suas almas com as preocupações desta vida. Nós somos o número 1 em ansiosos no mundo inteiro. Jesus está alertando
tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com as coisas dessa terra, e aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. E o apóstolo Paulo também alertou os cristãos da sua época, falando dos perigos que os prazeres terrenos representam para a nossa fé. Ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, ele disse: Paulo, vendo os nossos dias, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, detalhe, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E ali em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21, novamente o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Repita comigo: mais amigos dos prazeres, mais amigos da Netflix, mais amigos do futebol, mais amigos da reunião com amigos, do que amigos de Deus. O texto que lemos no início representa exatamente esse cenário. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 em diante, a Escritura está nos mostrando que a humanidade vive replicando a mesma coisa a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. Porque no Éden, quando Adão tinha necessidade de se conectar espiritualmente, ele ia atrás de quem? Ele ia atrás de quem? Fala assim: de Deus. Adão sentia fome, ele comia lá das árvores do jardim. Adão sentia sede, bebia a água dos rios que cercavam o jardim. Adão sentia sono, ele dormia. Mas quando ele precisava se conectar espiritualmente, ele ia em busca do seu Criador. E todos os dias, na virada do dia, o Senhor estava indo ao encontro de Adão. Mas quando o pecado entrou no mundo, o homem passou agora a fugir de Deus, ao invés de ir ao encontro de Deus. Irmãos, esse é um problema desde quando o mundo é mundo. E novamente Jesus está tendo que lidar com isso. Versículos 22 a 25, a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que esses tinham partido sozinhos. Deixa eu te explicar o porquê que é o dia seguinte. No dia anterior, Jesus tinha alimentado uma multidão de mais de 15 mil pessoas, fazendo multiplicar pães e peixes. Aquela multidão voltou no outro dia, porque estava com fome de novo. Só que Jesus não estava lá. Jesus tinha atravessado o mar, 12 quilômetros de distância de onde Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes até Cafarnaum. Então, essas pessoas chegaram ali, viu que Jesus não estava no ponto de encontro, que eles imaginariam que Jesus estivesse, entraram nos barcos, uma multidão, fala assim, uma multidão, entraram nos barcos a rumo de encontrar com Jesus.
Versículo 23, então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde tinha comido pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegou aqui? Irmãos, aquelas pessoas estavam muito motivadas. A pergunta é: pelo quê? A resposta está no que os movia. Diga assim: o meu comportamento revela pelo que eu estou buscando. Jesus tinha algo que eles queriam, e o que eles estavam esperando receber de Jesus? Agora, imagine que fosse você no lugar de Jesus. Você fez um grande milagre, e aí você vai para o outro lado do mar, e vem uma multidão correndo atrás de você, porque eles estão querendo algo que você tem para dar para elas. Talvez, se uma multidão chegasse aqui, fizesse uma fila só para tirar uma foto com você, como é que você se sentiria, hein? Muitos se sentiriam queridos, amados, famosos. Nossa, eu estou importante, olha, esse povo todo veio atrás de mim. Oh meu Deus. Jesus não se importava muito com isso, não. Ele disse, versículo 26, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Irmãos, aquelas pessoas entenderam errado o motivo pelo qual Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Aquelas pessoas entenderam errado o motivo pelo qual Jesus fez milagres. Havia um desalinhamento de expectativas e realidade. Diga assim: desalinhamento de expectativas e realidade. E Jesus foi direto nas suas palavras. Ele falou que aquela multidão não estava esperando ouvir. E eu imagino aquele povo olhando um para a cara do outro, depois que Jesus deu um soco no estômago deles, dizendo: mas o que a gente fez de errado? Nos esforçamos tanto, atravessamos um mar em busca dele, o que a gente fez de errado? Por que ele está nos tratando dessa forma? Irmãos, Jesus foi pontual na sua resposta, porque ele não está interessado em ser usado pelas pessoas como um produto para satisfazer as vontades pessoais de ninguém. Jesus para eles era só mais um profeta, que fazia um sinal do qual eles tiravam proveito. Mas Jesus é perito em identificar motivações e intenções dos nossos corações. E se há algo que está desalinhado com o seu soberano propósito, Ele não pensa duas vezes em nos confrontar. Se é para cura, irmãos, Jesus vai te ferir. Se é para cura, Ele virá com palavras necessárias para mudar a nossa maneira de entender a vida e quem Ele é. Porque, entenda de uma vez por todas, não tem como caminhar com Cristo sem que haja confronto. Um evangelho sem confronto é apenas o consolo de Satanás, trazendo palavras doces para acalentar o coração daqueles que estão dando passos largos para o inferno. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo não vem para adocicar a nossa alma, mas vem para nos transformar de perdidos pecadores em novas criaturas para Deus. Nós não podemos aceitar um evangelho frufru, um evangelho que faz cócegas, um evangelho que concorda com aquilo que Deus discorda. Jesus confronta. E Ele confrontou essas pessoas em 6 áreas importantes. A primeira delas, Jesus os confrontou em suas motivações. Diga assim: motivação. Verso 26, Jesus respondeu: vocês não estão me procurando porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos.
Jesus está dizendo que aquelas pessoas se empenharam, gastaram seus recursos, gastaram seu tempo, se esforçaram, porque estavam em busca de satisfação pessoal, e não porque eles queriam ter a revelação de quem Cristo era. Eles viram os sinais, irmãos, que ninguém poderia fazer, e mesmo assim foram incapazes de ao menos desconfiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles ficaram animados em ver um homem que tinha poder de entretê-los e encher o estômago deles de graça. Quantos estão buscando por entretenimento dentro da igreja? Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja que o pessoal estava em cima do púlpito e um grupo começou a cantar uns negócios meio estranhos que parecia o hino da Globo do final de ano, para entreter o povo, para o povo ficar feliz, para as pessoas poderem virem para a igreja. Agora a gente tem que virar cambalhota, agora a gente tem que colocar nariz de palhaço, agora a gente tem que subir no teto para ver se prende a sua atenção. Evangelho não é entretenimento, é transformação de vida. Irmãos, muitos de nós estão colocando a nossa satisfação pessoal acima de descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós aceitamos o que é pior ainda. Nós aceitamos correr o risco de estarmos em busca de Jesus para que Ele satisfaça os nossos desejos. Cristo não está ocupado em nos servir, irmãos. Cristo está ocupado em nos salvar. Eu vou repetir. Cristo não está ocupado em nos servir, Ele está ocupado em nos salvar. Jesus veio para mudar a tua história. E para mudar a tua história, a tua vida, não tem como você continuar no trono da sua existência. Ou você se rende ao senhorio de Cristo, ou não tem jeito para você. Essa é a verdade do Evangelho. Qual é a sua motivação? Por que você está aqui ouvindo a palavra de Deus? O que te trouxe até aqui? O que faz você buscar ao Senhor, dedicar o seu tempo e a sua energia de vida para buscar ao Senhor? Muitos estão buscando Jesus porque precisam do carro do ano, da casa própria, porque precisam do emprego melhor, porque precisam da promoção, porque precisam de coisas dessa terra. Irmãos, Jesus abençoa a gente. Ele dá casa boa para a gente? Dá. Ele dá carro bom para a gente? Dá. Ele faz a gente prosperar no nosso trabalho? Faz. Jesus faz tudo isso, mas nada disso é mais importante do que Ele veio fazer em primeiro lugar: salvar as nossas vidas. O problema é que nós estamos em busca dessas coisas terrenas em primeiro lugar, mas Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, Jesus está confrontando as nossas motivações. Jesus também os confrontou em seu foco. Diga assim: foco. 27, após confrontá-los em suas motivações, Jesus está dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, pois o Deus Pai o reconheceu. Jesus está dizendo: parem de trabalhar pela comida que estraga. Esforço, dedicação, engajamento de todas aquelas pessoas estavam direcionados para buscar uma recompensa que não tem durabilidade, mas tem um fim em si mesmo. Ele estava em busca de pão. Você come pão, daqui 2 horas o pão já saiu do teu corpo. Não tem durabilidade. Jesus está dizendo: para de correr atrás de coisas que estragam.
Para de ficar perdendo o seu tempo correndo atrás das coisas desse mundo. As coisas desse mundo são perecíveis. Olha como é simples. Você e eu trabalhamos para poder comer bem, sim ou não? Você e eu trabalhamos para poder ter um carro confortável para locomover a nossa família, sim ou não? Nós também trabalhamos para ter uma casa aconchegante, para que a gente possa receber os amigos e principalmente ter aconchego no nosso lar, sim ou não? Nós trabalhamos para que possamos nos vestir bem, roupas legais, bonitas, comprar um perfume, ficar cheiroso para a glória de Deus, sim ou não? Tudo isso nós buscamos, mas todas essas coisas que eu citei, têm fim. Sua roupa não dura para sempre, a comida muito menos, seu carro não dura para sempre, mas existe um tesouro preparado nos céus, que não estraga, que está reservado para aqueles que estão em busca de viver para a glória de Deus. É por isso que Jesus disse: não trabalhe pela comida que estraga. O seu foco está errado. Você está mirando, você está concentrado em algo que Deus não tem aquilo como prioridade para a sua vida. Então reveja o seu foco, reveja onde você está canalizando os seus esforços. Peça para o Senhor: Senhor, me revela, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é a isso que eu tenho que me dedicar, Senhor? Porque nós temos pouco tempo nessa vida para perder tempo fazendo as coisas para o nosso prazer. O nosso tempo de vida tem que ser gasto para a glória de Deus. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo de um homem que entrou dentro de uma igreja com a amante, estava sentadinho ouvindo a pregação da palavra, e então chega a mulher dele no meio do culto, e pega ele no flagra com a amante, dentro da igreja. Virou um rebuliço. Eu te pergunto, o que faz uma pessoa que tem sã consciência de que está fazendo algo que Deus abomina, ir para a igreja, sentar no banco da igreja, com a amante, para ouvir a palavra de Deus, como se nada estivesse acontecendo? Irmãos, as pessoas estão tão confusas a respeito de quem Deus é, que elas pensam que Deus está disponível para santificar pecado. Deus não santifica pecado, Ele destrói o poder do pecado e santifica o pecador. Muitas pessoas estão achando que Deus vai abençoar as suas escolhas erradas. Sinto muito, não tem bênção de Deus nisso. Só tem bênção de arrependimento e obediência pela palavra. Deus não vai santificar os teus erros, Deus não vai passar a mão nas tuas falhas, Ele vai nos confrontar sim, assim como me confrontou um dia, e eu precisei descer, eu precisei me humilhar, eu precisei me arrepender e mudar a minha conduta, para viver para a glória do Senhor. Deus não negocia os seus princípios para ter seu coração. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, assumir em seu corpo as nossas falhas e executou a sua justiça em Jesus. Jesus provou da ira amarga do Pai por causa das nossas culpas e dos nossos pecados. Deus não santifica pecado, Ele destrói o poder do pecado e santifica o pecador. Não existe pecado santo, mas existem pecadores que foram transformados em santos para a glória de Deus. É com você que eu estou falando? Você pode celebrar Jesus por isso? Deus nos santifica e o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, empoderados pelo Espírito para dizer não.
eu não vivo mais assim, isso não é mais para mim, a minha vida agora está dedicada em servir ao Senhor. Jesus os confrontou em sua fé, João 6, 28 ao 29, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiam naquele que Ele enviou. Irmãos, crer em Jesus, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, Filho de Deus, o Deus que desceu dos céus, se encarnou, assumiu a nossa forma, assumiu os nossos pecados, morreu numa cruz, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, e depois ascendeu aos céus e hoje está sentado no trono da glória. Isso é o resultado da verdadeira fé. Fé não é crer no que Deus pode fazer, fé é crer em quem Deus é. Eles acreditavam que Jesus podia multiplicar os pães e os peixes, mas eles não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Irmãos, acreditar que Jesus pode te abençoar é para qualquer pessoa, mas ter a revelação de quem Cristo é para aqueles que de fato creram no verdadeiro evangelho anunciado na Escritura. Aquelas pessoas achavam que Jesus era só mais um homem, mas Jesus não é só mais um homem. Jesus não é um grande homem como foi Martin Luther King. Jesus não é um grande homem como foi Martinho Lutero e os reformadores. Jesus não é um grande homem como foi homens que fizeram a história da nossa humanidade. Jesus não é como Buda foi, Jesus não é como Gandhi foi, Jesus não é como nenhum dessas pessoas que tiveram a sua existência passageira aqui na terra e fizeram alguma coisa de bom para a humanidade. Não, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, Jesus Cristo é o Santo dos Santos, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, Ele é o nosso Redentor, Ele é o próprio Deus encarnado, Deus vivo que desceu do céu, Ele é o nosso Deus que transforma o coração de todo aquele que nele crê, Ele é aquele que refaz a nossa vida, que constrói a nossa nova história, é aquele que liberou sobre nós o seu Santo Espírito. Jesus Cristo é sublime, Jesus Cristo é excelso, Jesus Cristo é único, Ele é o nosso verdadeiro Deus, a quem todos um dia irão se dobrar diante dEle, e vão confessar que Ele é o único Senhor. É esse Cristo que nós rendemos glória, é esse Cristo que nós adoramos, é esse Cristo que nós nos rendemos. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, nosso Deus, eterno para sempre. Ele não é mais um, Ele não é mais um, Ele não é mais um, Ele é o nosso Deus. Jesus não é mais um na sua vida e na sua agenda, Ele é o primeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Separe alguns segundos para adorar Jesus aí no seu lugar. Quero ouvir vozes de adoração. Exalte o nome do Senhor aí. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor. Aleluia! A presença do Espírito Santo está liberada na casa, e a função do Espírito é fazer você glorificar a Deus. Se o Espírito Santo transborda dentro de você, dê glórias ao Senhor Jesus nessa hora. Engrandeça o nome de Jesus aí no seu lugar. Ele é único, Ele é único, Ele é único, Ele é suficiente, Ele é suficiente, Ele é suficiente. Jesus não é mais um, Ele é único. Ele é o único que muda a nossa história, que transforma a nossa vida, que muda a nossa natureza e nos faz filhos de Deus. Ele é único. Jesus os confrontou em sua idolatria,
Em João capítulo 6, versículos 30 a 33, a palavra do Senhor diz assim: então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quando esperamos de pessoas o que somente Deus pode fazer, o nosso coração é idólatra. Você espera de um pregador, você espera de um ministério de louvor, você espera de um líder, você espera de uma pessoa. Deus usa pessoas falíveis, pela sua graça e pela sua misericórdia, para se revelar a você. Mas homem nenhum pode te dar o que só Jesus tem para te oferecer. Eles acreditavam que foi Moisés quem deu o pão vivo que desceu dos céus. Jesus falou: nada disso. Quem deu o pão para vocês foi o meu Pai. E tem outro pão aqui. Este é o pão vivo que desceu dos céus e que dá vida ao mundo. Jesus os confrontou em seu preconceito. João 6, 34 ao 35, depois 41 ao 44. Eles lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe, como que ele pode dizer desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. As pessoas estão abertas a aceitar que Jesus é histórico. Hoje, muitas pessoas estão abertas a aceitar que Jesus realmente existiu. Mas, meus irmãos, isso não é suficiente. Quando fala que Jesus é Deus, não, isso não. Como que pode? O filho do Zé e da Maria, um carpinteiro, um construtor, como que pode uma pessoa simples dessa, lá de Nazaré? Irmãos, outro dia indo para Coromandel, eu descobri o que é o significado de onde Judas perdeu as botas. Rapaz, ô lugar longe. Eu amo aquele povo, a igreja de Coromandel. Mas quando eu fui a primeira vez, eu falei: Senhor, não chega. Como pode vir uma coisa boa lá de Taquaritinga? Irmãos, aquelas pessoas olhavam para Jesus de qualquer jeito, era só mais um. Preconceito. Parem de me criticar. Foi o que Jesus disse. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Quantos aqui estão sendo atraídos por Deus à presença de Jesus? Em último lugar, Jesus os confrontou em sua falta de compromisso com Ele. Em João capítulo 6, versículos 53 a 58, a palavra do Senhor diz assim: em verdade lhes digo que se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele. Como o Pai que vive em mim, eu vivo por causa do Pai. Aquele que se alimenta, diga assim: aquele que se alimenta de Jesus viverá por Jesus. De novo, aquele que se alimenta de Jesus viverá por Jesus. Jesus disse: esse é o pão que desceu do céu. Os seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre.
Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, estava dando para aquelas pessoas o verdadeiro alimento espiritual que elas precisavam. Jesus sabe exatamente do que você precisa. Jesus sabe exatamente como acalentar a sua alma, como fazer as lágrimas de sofrimento cessarem para dar lágrimas de alegria para você. Jesus sabe exatamente como saciar a tua sede, a tua fome. Jesus sabe exatamente pelo que você está em busca. A mulher samaritana estava tentando saciar a sede dela com várias coisas da sua vida, mas havia uma sede nela que é comum a todos nós, a sede de se conectar com Deus Pai Todo-Poderoso, e isso só Jesus pode fazer. E assim como Ele foi visitar aquela mulher para dar a ela o que ela precisava, Ele está aqui nessa manhã disponível para você, para dar a você exatamente o que você precisa. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e Ele está disponível para que você se alimente dele nessa hora. O pão do céu está na casa. Qual foi o resultado desse confronto, irmãos? Aqueles que gastaram a sua energia, aqueles que gastaram seus recursos, aqueles que se aventuraram em atravessar o mar, 12 quilômetros, multidões e multidões, ao ouvir Jesus falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu estou oferecido para vocês, sabe o que eles fizeram? Viraram as costas e foram embora. Quando Jesus chama as pessoas para um compromisso mais profundo com Ele, elas têm a tendência de virar as costas e ir embora. Então Jesus olha, só sobrou os seus discípulos. Imagina uma multidão, irmãos, 15 mil pessoas, um estádio. Estádio do Taquarão, lá de Taquaritinga, lotado. 15 mil pessoas, todo mundo indo embora. Jesus olha, fica só os discípulos. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem ir também? Pode ir. Mas antes de nós vermos a resposta que os discípulos deram para Jesus, eu preciso apenas fazer dar uma pequena rebobinada para aqueles que são da época da fita VHS, né? Retornar um pouquinho na história. Vocês estão comigo? Posso terminar? Eu já estou acabando, prometo. Sei que você está com fome. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, entardeceu. Chegou a noite, Ele falou: galera, vai atravessar o mar. Eles não queriam não, porque da primeira vez tinha dado ruim com Jesus no barco, só que dessa vez Jesus falou: eu não vou. E eles não queriam entrar, e a palavra de Deus fala que Jesus os forçou a ir. Jesus pegou os caras pelo colarinho e falou: vocês vão. E aí eles entraram no barco e foram, e o que mais eles temiam aconteceu. A tempestade de novo veio sobre eles, exatamente no meio do caminho. Irmão, a tempestade está forte na tua vida, é sinal que você está no meio do caminho com Jesus. Mas olha o que Jesus vai fazer por você, que Ele está fazendo por você. Jesus estava lá do alto do monte, esperando eles chegarem no meio da travessia. Ele estava olhando, Ele estava vendo o que estava acontecendo. Parece que Jesus não está vendo, mas Ele está vendo. E Ele estava vendo os discípulos ali, com medo, gritando: vamos morrer, e agora? Olha o que Jesus fez conosco. E então Jesus começa a ir ao encontro deles, com uma roupa resplandecente. Ele começa a andar por sobre as águas, indo ao encontro dos seus discípulos. E então os discípulos olham para Jesus e falam: nosso Deus, o que é esse negócio? É um fantasma. Já está ruim a tempestade, já estamos morrendo, ainda vamos ver um fantasma. E aí um deles grita: não, é Jesus. Ai, como é bom andar com gente que conhece Jesus um pouquinho mais que nós.
como é bom andar com gente que conhece Jesus um pouquinho mais que a gente. Porque às vezes a gente olha para o perigo e é a ação de Deus vindo na nossa direção, e você fala, é a morte. Aí vem o irmão e fala, não, é Deus trabalhando na tua vida, irmão, fica tranquilo que é Deus vindo na tua direção. Então Pedro está ali atento ao que está acontecendo. Jesus fala, calma, sou eu, não precisa ter medo. Pedro disse, é o Senhor, me manda eu andar sobre as águas com você. Ô homem corajoso. Jesus falou, vem. Obviamente Jesus é mais corajoso que Pedro, né? Vem! E Pedro foi. E aí Pedro começa a andar por sobre as águas. Eu imagino, o The Chosen tem uma cena muito legal dessa parte. Pedro pisando e meio esquisito assim. E ele fala, ele indo na direção todo assustado de Jesus. Até que ele começa a reclamar com Jesus. E aí ele começa a afundar, e ele é submerso nas águas. E então há uma cena muito bonita em que Jesus coloca a mão lá nas águas, pega a mão de Pedro e traz ele para cima de novo. Só que eles não ficaram ali. Jesus voltou com Pedro andando sobre as águas até o barco. E você acha que Jesus deixou a tempestade continuar, irmãos? Eu acho que foi igualzinho a outra. Ele falou, vento, mar, faz assim, ó. Sabe esse cheiro de morte que você está vivendo? Jesus está fazendo assim, ó. Eu cheguei. Jesus resgata aquele homem, resgata ele da morte, do perigo da morte. Ele iria afundar, ele estava afundando. Jesus vai, traz ele de volta, chama a atenção dele, leva ele de volta para o barco. Então eles chegam até Cafarnaum. E aí de manhãzinha vem o povo. E tá os discípulos depois dessa experiência, como que eles ficaram? Então Jesus pergunta para esses homens: e aí, querem ir embora? Fica um olhando para a cara do outro. Espera aí, ele não é normal. Ele não é normal. Ele andou sobre as águas, eu vi Jesus, ele não é normal. E outra, ele falou para Pedro ir, e Pedro foi, e Pedro andou sobre a... Jesus não é, ele só pode ser Deus. Enquanto eles estavam ali, tentando entender o que vão fazer, levanta então Pedro, e ele diz para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tinha casa para voltar, ou melhor, Pedro tinha casa para voltar, ele tinha esposa para cuidar, ele tinha um trabalho para poder fazer crescer, mas ele considerou tudo isso como nada, quando ele se defrontou com aquele que é tudo na sua vida. Quando você tem a revelação de quem Cristo é, irmãos, mesmo que você perca tudo na sua vida, você é incapaz de abandonar Jesus, porque Jesus foi ao seu encontro. Existem pessoas que vêm ao encontro de Jesus só para encher estômago, mas aqueles que Jesus vai ao encontro deles no momento mais difícil da sua história e os resgata, assim como foi na sua vida, assim como foi na minha vida, quando eu estava dentro do meu quarto, sozinho, solitário, chorando, depressivo, com pensamentos de morte, escravo do pecado, quando eu estava ali dizendo: Senhor, eu já não aguento mais, eu não aguento mais orar pelas mesmas coisas, eu não aguento mais sofrer pelas mesmas coisas, eu não aguento mais, eu já orei, eu já jejuei, eu já confessei os meus pecados, mas eu estou o tempo inteiro voltando a praticar as mesmas coisas, não dá mais para mim, Senhor. Eu escuto dentro do meu espírito:
eu faço novas todas as coisas. Irmãos, aquilo entrou dentro de mim, e o Espírito Santo tomou posse da minha vida, e a voz do Senhor dizendo: não acabou, o que eu tenho para você é só o começo. Deus pegou a minha vida, deu um cavalo de pau nela, e mudou a minha história. E se hoje eu posso estar aqui, pregando a palavra desse Cristo vivo para você, é porque um dia Jesus foi ao meu encontro, no momento que eu estava afundando nas águas. Eu tentei andar pela fé, mas eu não consegui, mas Jesus veio ao meu encontro. Ele veio ao teu encontro, Ele está vindo ao teu encontro. Irmãos, quando nós temos a revelação do Deus da graça e da misericórdia, é impossível virarmos as costas. Pedro decidiu fazer de Jesus o seu alimento. Jesus deixou um convite, irmãos: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é a resposta que você tem dado para Jesus? Se não for do meu jeito, Senhor, eu não quero. Se não for no meu tempo, não quero. Se não for do jeitinho que eu idealizei, não quero. Pode ir embora. Jesus não está interessado, mas Ele está oferecendo-se para dar a você o que de fato você precisa. E se você tem fome do Senhor Jesus, é o momento de você decidir: ou você entra no nível de relacionamento mais profundo com o Senhor, ou Jesus nunca será suficiente para você. Qual é a tua escolha? Deus disse para Moisés: Moisés, pode ir com o povo, vai dar tudo certo, vocês vão conquistar a terra, eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não vou, o meu anjo vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Moisés deu uma resposta de quem está desesperado, de fome pelo Senhor. Ele disse: não me mande sair daqui, se o Senhor não for comigo. Se Deus te fizer a mesma proposta, está tudo certo. Irmão, irmã, está tudo certo. A promessa que eu fiz vai cumprir, tá bom? Mas tem uma coisa: eu não vou com você. Qual será a sua resposta? Se coloque de pé. Assim como o pastor Carlinhos disse, eu estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. A minha filha nasceu. E Deus usou ela para mudar a minha vida. Acho que os pais sabem o que acontece aí, né? O coração da gente fica diferente. Vou tentar não me emocionar muito, desculpa, tá? Hoje ela está completando 2 semanas. Aí você deve estar perguntando: pastor, o que você está fazendo aqui? Graças a Deus tem lá um exército para me ajudar nisso, para que eu possa continuar na minha missão. Eu costumo dizer para minha esposa: amor, alguém tem que ir para frente da guerra. Você tem que cuidar da bebezinha, então eu vou. O Senhor está nos chamando, eu vou. Irmãos, eu estava ali na sala do parto. Minha esposa fez cesárea. Eu peguei ali na mão dela, dando força para ela e pedindo para Deus dar força para mim. Olhando para baixo para não ver nada. E quando o doutor Delfino tira a Laura, ela já vem chorando. Pensa num bebezinho que veio com um pulmão forte, irmão, e com a garganta de ouro. É a minha filha.
E um dos desafios maiores para as mamães de recém-nascidos é o depois, que o famoso leite tem que descer. Ô luta para esse leite descer. Com minha esposa não foi diferente. Ela passou alguns dias preocupada com isso, e eu acalmando ela dando fórmula. E para ser útil de alguma forma, eu fui pesquisar como é que funciona essa questão da amamentação, e eu descobri que para o leite materno ser produzido, é necessário que o bebezinho recém-nascido provoque o seio da mãe. Se ele não se esforçar em sugar o peito da mãe, o leite não vem. E olha que interessante, ele precisa daquele leite para a sobrevivência dele, porque ele não come mais nada do que não seja aquilo. E conforme o bebê vai provocando, o leite começa a ser produzido, e o leite é produzido de acordo com a procura da criança. Diga assim: o alimento é produzido de acordo com a procura. Se a criança não buscar mamar o peito da mãe, que é o que ela precisa para sobreviver, as glândulas do seio da mãe param de provocar leite. Quando Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu olho para minha filha, lutando pela sobrevivência dela, querendo mamar de 1 em 1 hora. Se você tivesse um filho recém-nascido que buscasse o alimento materno, do leite materno, uma só vez na vida, essa criança estaria viva hoje? Quando Jesus disse: aquele que vem a mim, nós confundimos achando que é uma experiência única, mas a palavra aqui, ela está num tempo verbal em que é um presente contínuo. Diga assim: presente contínuo. Sabe o que é isso? Aquele que vem a mim e continua vindo, nunca terá fome. Irmãos, só uma experiência com Jesus não basta. Ele tem coisas novas preparado para você. Se você quer de fato fazer de Jesus o seu alimento, é necessário você entender que não há outro alimento que seja capaz de satisfazer as suas necessidades. Em segundo lugar, é necessário que você abandone a rotina que você criou sem Jesus, apenas se alimentando de coisas que estragam a sua alma e o seu espírito. Em terceiro lugar, você precisa decidir se alimentar todos os dias de Jesus. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo: nos dê o pão de cada dia. Nós entendemos isso como provisão terrena, Deus colocando alimento na nossa mesa. O pão de cada dia não é só aquele pão que te alimenta fisicamente, mas é principalmente Jesus Cristo, que é o pão de Deus que está oferecido por mim, para mim e para você, todos os dias. A pergunta é: você vai se alimentar de Jesus? Você tem fome de Jesus? Salmos 34:8 diz: provem
e vejam que o Senhor é bom. E se nós fizermos de Jesus o nosso alimento predileto, irmãos, declararemos como um dia Asaf declarou em Salmo 73, 25: a quem tenho nos céus, senão a ti, e não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Esse é o momento em que eu e você precisamos decidir. Ou você se alimenta de Jesus, ou Jesus nunca será suficiente para você. Qual é a sua escolha? Vamos ativar a nossa fome pelo Senhor? Você está faminto pelo Senhor? Então nesse momento eu quero pedir para você se conectar com Deus. Você ouviu a palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração. Agora é a sua hora de buscar ao Senhor. Talvez você vai ter que se arrepender de alguns alimentos que você comeu aí. Com uma corça suspira por águas, com uma corça ative a sua fome. Ative a sua fome. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede. Ative a sua fome. Jesus, fonte inesgotável, revela-me mais de quem tu és, mais de quem tu és. Quero fazer um convite para você que precisa ter a sua fome reativada no Senhor. Para você que precisa de algo mais de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente buscar a Deus de todo o seu coração. Venha sem demora. É uma maneira de você demonstrar a sua fome pelo Senhor. É uma maneira de você demonstrar que você não vai virar as costas e ir embora, mas que Jesus é suficiente para você, que Jesus é o tudo que você precisa. Bastante irmãos vindo, por gentileza, cheguem mais perto, cheguem mais perto, cheguem mais perto. Jesus, fonte inesgotável, revela-me mais de quem tu és, mais de quem tu és. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Tu és o meu amor, meu maior amor. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Ative a sua fome, ative a sua fome. O pão do céu está na casa, o pão do céu está na casa. Se alimente dele, se alimente dele, se alimente dele. Seja saciado nele, seja saciado nele. Quanto mais eu te busco, mais. Renova, Senhor, paixão pela sua presença, paixão pela sua presença, paixão pela sua presença. Faz incendiar o nosso coração,
Faz incendiar o nosso coração mais a sua presença, Senhor. Quanto mais eu te busco, mais. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Tu és o meu amor, meu maior amor. Quanto mais. Talvez a sua fome está nas coisas desse mundo. Talvez a sua fome tenha estado na imoralidade, no pecado. Você tem tido prazer no erro. Mas essa é uma manhã de libertação, é uma manhã de restauração, é uma manhã de renovação, santificação, destruição do pecado e surgimento para uma nova vida. O Espírito Santo está liberado sobre nós. Se alimente de Jesus, se alimente de Jesus, se alimente de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Tu és o meu amor, oh, amor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Jesus é uma fonte inesgotável. Você precisa provocar para que o Espírito possa vir. Você precisa provocar para que o alimento do Espírito possa vir. Comece a provocar nessa hora. Comece a provocar nessa hora. Se há línguas estranhas aí na sua boca, comece a orar agora. Se você ainda não foi batizado com esse dom de línguas, comece a glorificar o nome de Jesus e dizer que você quer mais, que você quer mais. Precisa provocar, precisa provocar, precisa provocar. Provoque, provoque o alimento, 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 provoque o alimento do céu. A fome está voltando, a fome está voltando. Por mais, 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 por mais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você que pode, levanta as suas mãos, levante as suas mãos e comece a pedir: Senhor, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não aceito só isso, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, 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 caia sobre nós, caia sobre nós. Oh! Tu és o meu amor. Vamos cantar juntos, cante assim: quanto mais eu te busco, mais te quero. É só isso. Quanto mais eu te busco, mais te quero. Ah, tem que ter desespero. Tem que ter desespero. Tem que ter desespero. Vamos, vamos, vamos. Tem que ter desespero. Tem que ter desespero. Quanto mais eu.
Quanto mais eu te busco, mais Tu és o meu amor, és o meu amor, meu maior amor. Tu és o meu amor, é o meu amor, meu maior amor. Santo, santo és Tu, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Alimente o nosso espírito, alimente o nosso espírito. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Desespero. Só tenho Você, Deus. Vem! Pra onde eu irei? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Provoca o céu! Provoca o céu! Provoca o céu! Pra onde eu irei? Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Pra onde eu irei? Só tenho Você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? A nossa atenção está voltada para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és a nossa atenção, Tu és o nosso foco, Tu és o nosso motivo, Tu és a nossa escolha, Tu és a nossa adoração. Só Tu és, só Tu és, só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Deus. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, o nosso tempo é Teu, a nossa inteligência é Tua, a nossa força de vida é Tua, Senhor. Tudo pertence a Ti, ó Deus. Tudo pertence a Ti, Senhor. Aleluia. 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 Cante. Uma coisa vou, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Agora é com vocês. Vocês que conduzem. Conduza essa adoração, vamos? Conduza essa adoração. Uma
mesa vou, deixa eu ficar. Só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz. Eu canto, vocês repetem. Só tua glória, a igreja. Só tua glória, só tua glória, juntos, me satisfaz. E uma só voz, vamos juntos. Só tua glória, 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 só tua glória me satisfaz, Senhor, me satisfaz. O mais alto louvor, vamos bradar. Só tua glória, yeah! Só tua glória, oh, só tua glória me satisfaz, Senhor, me satisfaz, Senhor, yeah! Só tua glória, aleluia, yeah. Só tua glória, só tua glória me satisfaz, aleluia, com as mãos bem alto, vamos juntos, peça pra Ele. Só tua glória, só tua glória, yeah, só tua glória me satisfaz, Senhor. Pega a mão do irmão que está do seu lado aí, por gentileza. Vamos fazer uma corrente juntos aqui. Agora é hora de 5 minutinhos só. Mas é 5 minutinhos para fazer a tampa da chaleira voar. É 5 minutos para você sair daqui desbravajando no Espírito Santo. Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Levante a mão do seu irmão assim bem alto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Começa a liberar fogo. Vai, 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 vai. Libera, libera, libera. Libera, libera, libera. Mais, 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 mais. Vem, 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 vem. Presença Santa de Jesus. Mais, 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 mais. Afoguei a tua igreja, Senhor. Afoguei a tua igreja. Mais, 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 mais. Renova o teu povo. Renova a visão, renova a paixão, renova a fé, renova a promessa. Renova, 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 renova. Aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Aleluia! Só a tua glória, Senhor, só a tua glória, só a tua glória, só a tua glória me satisfaz. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. O pão vivo que desceu do céu está na casa. O pão vivo que desceu do céu está na casa. Celebra Ele, adora Ele, seguindo Ele. Tu és santo, Senhor. Nós não iremos te deixar. Nós não iremos te deixar. Nós não iremos te deixar. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Diga assim: glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Você recebe essa palavra no seu coração? Irmãos, obrigado pelo carinho, pela atenção, por esse momento. Adorar com vocês ao nosso Senhor é sempre um presente para nós. Que Deus os abençoe e os faça prosperar ainda mais. Um novo tempo começa hoje, e os fominhas vão tomar posse da terra. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.